Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a abordagem de frequência relativa de probabilidade. Nessa abordagem, a probabilidade P de um determinado evento é dada pela razão entre o número de vezes em que esse evento ocorre e o número de vezes n no qual o experimento foi realizado. O problema é que essa relação não vale no sentido contrário. Então, se o experimento for jogar uma moeda para cima n vezes e a probabilidade da cara for meio, não significa que vão sair n sobre duas caras. E existe uma série de sequências na qual o limite converge para meio e ainda assim o número de caras não é n sobre 2. O primeiro exemplo no qual isso ocorre é se o número de caras for n sobre 2 mais uma constante qualquer, que pode ser 1000, 1 bilhão, o maior número que você conseguir imaginar. Nesse exemplo, o limite ainda tende a meio, apesar do número de caras no final não ser igual a n sobre 2. Imagine um caso no qual as 100 primeiras jogadas deram cara. Ainda assim, a frequência relativa tende para meio. A verdade é que esse número não precisa nem ser constante, ele pode crescer com n, contanto que ele não cresça mais rápido do que a raiz de n. Ou seja, se o número de caras for igual a n sobre 2 mais raiz de n, a frequência relativa ainda tende para meio. Imagine agora que a probabilidade de dar cara seja igual a 1. Isso não significa que em n jogadas vão sair n caras. E é exatamente por isso que em processos estocásticos, eventos com probabilidade 1 são chamados de quase certo. Isso porque se sair um número finito de coroas, isto é, se o número de caras for igual a n menos uma constante, qualquer constante, a frequência relativa de caras no limite continua sendo 1. O que é interessante nesse problema da moeda é que é relativamente fácil calcular a probabilidade de sair exatamente n sobre duas moedas. Para isso, basta usar a distribuição binomial, que representa a probabilidade de tirar k caras em n jogadas da moeda. A probabilidade binomial é dada por essa expressão, que é função do coeficiente binomial. Usando essa expressão, nós podemos calcular a probabilidade de obter exatamente n sobre duas caras em n jogadas, e fazer esse n tender ao infinito. Resolvendo essa expressão, é fácil notar que o limite do segundo termo tende a zero. O limite do primeiro termo é um pouquinho mais chato de calcular, mas dá para resolver usando o L'Hopital e mostrar que ele também tende a zero. Ou seja, a probabilidade de obter exatamente n sobre duas caras em n jogadas de uma moeda, quando n tende ao infinito, tende a zero. Olhando para a distribuição binomial, conforme n aumenta, a probabilidade de obter exatamente n sobre duas caras diminui. Uma das formas de entender isso é que a soma de todas as probabilidades tem que ser igual a 1. E conforme n aumenta, o número de casos aumenta, então a probabilidade para cada caso tem que diminuir. Se a gente olhar mais especificamente para o gráfico da probabilidade de n sobre 2 em função de n, fica muito claro que essa probabilidade tende para zero. Agora, se a gente calcular a probabilidade de obter n sobre duas caras mais ou menos um delta, essa probabilidade pode não tender para zero dependendo do valor do delta. E o valor a partir do qual essa probabilidade tende para um número finito é quando o delta é igual a raiz de n.